né? Porque hoje em dia é muito louco, porque tem muito dentista que não pode nem ver sangue e vai fazer harmonização. Entendeu? Por quê? Porque ele entrou na odontologia para harmonização. Então ele não sabe nem fazer cárie, ele não sabe nem detectar um problema na boca. Por quê? Porque o foco dele é a harmonização, então setorizou muito. Me tira uma dúvida. A harmonização, ela entrou para as áreas da odontologia recentemente, não foi? Sim, foi. Como que funciona isso? Porque na minha cabeça, antes, isso era algo mais para... Não sei se seria isso, mas um esteticista, alguém assim que trabalha... Medicina mesmo. Só médico. E aí, Só dermato. como que foi essa parte, essa transição? O que acontece? Na odontologia existe uma especialidade que chama bucomaxilofacial. É um dentista que trabalha em hospital. Ele faz reconstrução de face. Eu fiz bucomaxilo na minha carreira. Então, eu trabalhei em hospital. Eu reconstruí face em pacientes que sofreram acidente. Tomou um tiro. Então, a gente reconstrói. Que se a gente for pensar, é medicina. Sim. Lógico. Né? Entra como medicina, entra como ortopedista de face. Então, isso daí sempre foi um problema meio controverso. Porque a gente não fez medicina. Mas, ao mesmo tempo, o médico sabe muito do corpo todo, mas às vezes não sabe muito da face. Então, você pega um médico excelente, mas que ele é excelente no joelho, mas ele vai reconstruir uma face que não vai ficar legal. Ele não tem destreza, porque o osso da face é tudo muito pequenininho, muito delicado. Então, ele não tem essa destreza. Interessante isso. A gente não. A gente só estuda face. Então, a gente sabe muito. E aí, começou a entrar essa parte de botox, preenchimento, né? Logo quando começou, e aí entraram nessa área e aí começou uma briga. Lógico que os dermatos não gostaram que outras áreas entrassem na área deles. Nichou né? Então, muito, né, Daniel? Começou a haver uma briga. Sim. Mas eles perceberam que não tinha nada a ver não deixar, porque a gente faz coisa muito mais difícil que a reconstrução de face, que é muito mais difícil. A gente só precisa ter a técnica. Então foi legalizado e hoje está cada vez mais legalizado. Então a ideia é que só quem possa fazer harmonização é quem fez bucomaxilo. Então ele está indo para esse lado. Mas ainda não. Hoje em dia todo dentista recém-formado ele faz um curso de capacitação. Ele não precisa nem ser especialista. Ele faz um curso de pós-graduação, tem um certificado, ele pode fazer aplicação de botox, preenchimento, que, por sinal, se você for pesquisar, há os casos dos profissionais de odonto que fazem isso, fazem muito bem. E como toda área, existe o bom e o ruim. Então, é importante que você busque uma pessoa que trabalhe com produto de qualidade, que saiba fazer tudo direitinho. Lá na Tiger tem especialista nisso? Tem, de harmonização também. Que legal. Então lá tem tudo, tem harmonização também. Mas isso eu acho que é uma tendência de todas as áreas da saúde. Porque na nutrição a gente sai com uma visão mais generalista de todas as áreas. E aí, por exemplo, pelo menos na época que eu me formei, você podia prescrever os manipulados e fitoterápicos do jeito que você queria. E eu comecei a fazer a pós de fitoterapia quando era ainda essa situação. Depois de um tempo, eles quiseram implementar para os profissionais de nutrição que só quem tivesse a pós-graduação em fitoterapia que poderia prescrever. E deu um baita buchicho, porque... mas eu já estou trabalhando com isso há tanto tempo. Aí fica aquele puxa dali, puxa daqui. Eu acho que a tendência é cada vez mais você precisar se capacitar para fazer. Exatamente. Mas o argumento que você usou, para mim, é muito interessante. Quem que vai saber mais de rosto e de músculos da face, etc., do que o dentista, né? A gente vê isso a faculdade inteira. A gente estuda isso 5 anos. Então, assim, poxa, nada mais justo da gente fazer muito bem feito ali, né? Então, é a mesma coisa da sua área. A mesma coisa o professor de educação física, né? Existe hoje o coach,
Sim. Né? São pessoas muito boas também. O cara treinou a vida inteira, o cara é atleta, o cara é profissional. Caramba, ele sabe ali. Ele sabe passar um treino, que é mais do que ele, treinou tudo, sabe tudo. Então, por que não? Ele sabe a prática ali, né? E aí vai dele também estudar a teoria, fazer um bom trabalho. Então, cara, é uma coisa que o mercado vai se adequando, né? Não existe certo ou errado. Eu acho que tem que ser uma coisa justa e boa para a população, para que todo mundo Lógico, sim. tenha acesso. Então, com isso, na odontologia que entrou, pô, deu uma barateada nos preços. Porque existia uma concorrência. Antes era só o dermato. Pô, o cara cobrava quanto ele quisesse, mano. Quer, não quer, beleza. Então E tem também... quem queira. E aí o preço foi melhorando. Eu acho que foi válido. Até para os próprios médicos também falar, opa, Preciso estudar mais. estudar mais, entendeu? Tem um monte de médico fazendo curso de odonto. Mas isso é bem legal, cara. Muito legal, é bom pro mercado. Concorrência. Porra, é ótimo, bom pra todo mundo. É que pra nem quem tá entrando, pra quem tá lá, o cara tem que Sim. ser. O cara não pode ficar lá na caixinha dele ali fechado. Ele tem que cair no mercado. Se o mercado é isso, o cara vai correr atrás. Mas foi que nem quando os farmacêuticos puderam fazer a sugestão, eu não lembro qual era o termo que a portaria soltou, de suplementos. E falaram assim, mas poxa, isso é coisa de nutricionista. Eu falei assim, cara, mas, ele tá lá no balcão, às vezes vem uma senhora que quer uma orientação, ele tem que poder fazer isso, cara. Tipo, se você é um profissional capacitado, você não tem que ficar também com dedos, porque, sabe, se você tá com receio, com todo respeito, né, essa é a minha opinião, se você é nutricionista, você tá com receio de um farmacêutico fazer um direcionamento de um suplemento, você precisa rever tua carreira, Sim. né? Eu imagino que é a mesma coisa. Se algum coisa. médico se sente incomodado por um dentista trabalhar nessa área, tem que estudar mais mesmo, né? Exatamente. Então, Se capacitar. eu acho que é por aí. E a gente estava conversando sobre a parte de como essa questão da saúde bucal e tudo mais pode influenciar na performance. Primeiro de tudo, antes da gente fazer nesse específico da performance, quais são os maiores problemas que você pode ter se você não cuidar da sua saúde bucal, tirando aqueles tradicionais, né? Então, o que de mais assim grave você pode alertar as pessoas que talvez elas não tenham conhecimento sobre a saúde bucal? Endocardite bacteriana é o pior. É um problema no coração muito sério e mata mesmo. É uma doença onde ela é muito difícil de ser detectada e a grande maioria dos problemas de endocardite bacteriana vem da garganta e da boca e principalmente de inflamação de gengiva. A minha sogra teve isso. Ela quase morreu. Quase. Caraca. Ela morreu por reza. Porque ela ficou muito ruim e até descobrir que o problema era no coração, como mexe no corpo todo, então o coração ele não bombeia mais direito, porque dá um problema na válvula do coração, né? A bactéria dá um problema na válvula do coração e aí o coração não bombeia mais como tem que bombear e aí não oxigena, não limpa o sangue e aí começa a dar uma série de problemas. Então as pessoas, os médicos, eles não conseguiam detectar isso, então eles iam só na causa ali, né? No que aconteceu. Então ela teve problema na vista, ela teve problema no fígado, e aí foi correndo atrás dos que estava sintomas. acontecendo, exatamente, essa é a palavra, sintomas. E aí ele ia atrás dos sintomas e ninguém conseguia descobrir qual era a causa. Depois de 6 meses de tratamentos errados... Caraca! Então você imagina, ela durante 6 meses ela teve aquela febrezinha à noite, que isso é o maior perigo, né? Aquela febre pequena à noite, onde a pessoa fica suando a noite inteira. Então isso daí, o corpo dela foi ficando cada vez mais fraco. Graças a Deus no final descobriram e ela está curada hoje, não tem sequela nenhuma, mas foi bem complicado. Problema de inflamação na gengiva. Ou alguma infecção em algum dente. Entrou na corrente sanguínea, foi para o coração,
se tem um problema já no coração, né? Ela já tinha um problema pré-existente, é um problema muito sério. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência de que a boca é porta de entrada. Sim. Então, tudo começa pela boca. Então, caramba, você tem que cuidar da sua gengiva, tem que cuidar dos seus dentes, não só pela estética, mas pela saúde. Né? Hoje em dia se bate muito na estética, né? Que também é legal, porque através da estética a pessoa acaba se cuidando mais. Que, vamos falar a verdade, é o que acontece aqui. É. Às vezes a pessoa ela entra na Ironberg para conseguir melhorar o seu físico, a sua aparência, e um colateral é ela melhorar a saúde Colateral dela. do bem. Exato. E Né? eu imagino que isso aconteça na odontologia também, né? Exatamente. A pessoa vai atrás, aí que tem que tomar cuidado com o profissional que você vai escolher. Então, assim, a pessoa vai atrás de lente de contato, que é o que hoje mais se fala.